Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Pedro, capítulo 3 de 1 de Pedro. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Ele pede que as mulheres sejam submetidas ao marido, respeitem o seu marido, sejam fiéis a ele, e coloca que sejam sujeitas, ou seja, aceitem as ordens, cumprem o dever que uma mulher deveria cumprir naquela época. Portanto, ele faz uma exortação e Paulo faz a mesma coisa. Talvez aí fosse uma tendência que as mulheres tinham de tentar dar algum desvio e isso lhe custava a vida, porque qualquer traição era pago com um apedrejamento, com a dilapidação, e ou às vezes com outras punições severas. E ele pede que elas sejam sujeitas, sejam obedientes. Mas a gente tem que procurar entender que todos nós estamos envoltos em situações, em condições de procurarmos agir e termos que agir de uma forma mais condizente com a justiça divina. E tanto que o marido vai ser ganho sem palavras pela conduta dela, pela conduta casta. Aí ele vai procurar castivar o marido e não tomando outras atitudes, outras ações. Se a gente observar a fundo, ele vai dando uma relação, um conjunto de normas para uma boa relação, para uma boa convivência. Dentro daquele conjunto de situações que existiam, a mulher sendo a parte mais fraca, ela deveria saber se portar melhor dentro da forma condizente com o Evangelho e com isso ela conquistaria mais facilmente o marido. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O homem encoberto no coração é o quê? O coração dela está envolvendo o homem no sentimento de amor, ali que está o seu verdadeiro valor. Não nos trajes exteriores, não nas veias e nas joias. Procurar valorizar o marido com aquilo que ele tem possibilidade de oferecer e com aquilo que ela pode também oferecer. Ambos sendo contenciosos na forma de se tratarem com respeito, com dignidade e com o amor que deve existir sempre entre os casais. Porque assim se adoravam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. E como o exemplo das mulheres antigas era uma base para os ensinamentos presentes, ele mostra que as mulheres antigas eram santas, valorizando seu próprio marido. E essa questão de serem santas é importante porque à medida que a mulher vai se santificando, vai se melhorando espiritualmente, ela vai se conquistando para a vida eterna, para a vida espiritual, que é o mais importante. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-o-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então, a partir do momento que tem como Sara como exemplo, que ela obedecia bem a Abraão, que ela seguia bem os exemplos de vida que deveria dar, ou melhor, ela dava os exemplos de vida que se deveria dar para a posteridade, então as mulheres deveriam se espelhar em Sara para seguirem aquele ensinamento, para colocar em prática a regra de conduta da sociedade daquela época. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E aqui ele já traz um conselho amigo para os maridos, para que eles acolham as mulheres, sejam gentis com elas, trate-as bem, e quando ele coloca coabitai, que significa morar no mesmo teto, ajudá-la, tratá-la com carinho e aos anseios físicos da carícia, da intimidade, ser feita amorosamente com ela. Com entendimento, respeitando as limitações de cada um. Também esse entendimento quer dizer, você está na casa com ela,
Você tem a sua intimidade com ela, mas ela pode ter o dia de indisposição, assim como você também pode ter. É só que a maioria dos homens jamais admitiriam ou admitem ter um dia de indisposição. Então ele já coloca para que as mulheres respeitem as mulheres nos seus dias de indisposição, nos seus limites, porque ela é um vaso mais fraco. Mas, em compensação, não as impeça de orar para você ser co-herdeiro da graça da vida. Se você a ajuda a estar no templo, ajuda ela a estar em oração, ajuda ela a estar estudando o Evangelho, então você também está recebendo a graça da ascensão espiritual. Observem que eles trazem com grande preocupação a necessidade das pessoas daquela época de procurarem se melhorarem e de que o homem e a mulher tivessem um bom relacionamento. E quando a gente vê ele exortando as mulheres a terem determinadas condutas cordiais, se uma mulher é cordial com o marido, ele tenderá a ser cordial com ela. E aí, quando ele convoca aqui na frente, ele já vem, depois de ele exortar bem as mulheres, orientar bem as mulheres, ele já dá um toque nos homens, olha, faça o melhor possível para que vocês possam viver feliz, para que vocês possam viver bem. E, finalmente, seja de todos de um mesmo sentimento compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que, para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A partir do momento que a gente vai procurar alcançar a bênção, alcançar um ideal superior, e aqui ele traz já um conjunto de ações entre o casal, de um para com o outro e para com a sociedade. Tenham o mesmo sentimento de compassivo, de mansidão, o sentimento de irmãos uns para com os outros e serem estranhavelmente misericordiosos e afáveis, ou seja, tenham misericórdia, sejam carinhosos com as pessoas, tratam bem a todos, mantendo o respeito, claro. E não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foram chamados, para por herança alcanceis a bênção. Jamais trocar ofensas, tanto entre o casal quanto entre os companheiros da igreja ou quanto a qualquer pessoa. Não fazer uma injúria com outra, respeitar esse momento, educar-se nessa situação e procurar sempre bem dizer, sempre criar condições de bem, de amor, de paz, para que todos estejam unidos no ideal de amor, no ideal de sinceridade, de paz e de fraternidade. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua. O mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Isso vale até para os dias de hoje, vale para a modernidade, vale para o aqui e agora. Refreie a língua do mal e que os lábios não falem engano, procurem falar coisas boas, construtivas, para que os ideais bons prevaleçam, para que os ideais bons continuem na nossa vida. Porque falar o mal, falar do mal e falar com engano ou para enganar, vai te trazer condições e situações bem delicadas e complicadas. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Buscar a paz, sentir a paz, vivenciar a paz, amar a paz. Todos nós que já temos o sentimento cristão, todos nós que já aprendemos a vivenciar o sentimento cristão, temos que colocar em prática essa sublime luz de amor, essa sublime luz de misericórdia, para fazê-la prevalecer sempre em nossos corações, sempre caminhando para que o amor e a paz estejam sempre presentes em nossas vidas. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Vamos refletir nisso? Vamos procurar construir esse sentimento de amor e de paz para toda a nossa existência?
Porque todos nós temos que procurar vivenciar o sentimento de amor, vivenciar o sentimento de paz, de justiça, de fraternidade. Somente construindo esse sentimento e procurando vivenciar esse sentimento, estaremos construindo uma manhã de luz e paz para nós. Abandonemos o mal, procuremos construir o bem, edificar o bem, valorizar o bem. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Se nós procurarmos trabalhar no bem, fazer todo o bem possível, quem vai procurar nos fazer mal? Porque lembre-se aqui, aqueles que fazem o bem, Deus tem olhado por eles, ouvido as suas orações. Então, o mal, logicamente, se afastará de nós. Confiemos em Deus. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. E aí vem esse detalhe que naquela época era extremamente importante. Se padecerdes, mas te mantiverdes com amor na justiça, com amor nos ensinamentos do Senhor, seremos bem-aventurados. Porque a bem-aventurança do Senhor vem para todos os nossos corações. E não tenhamos medo dessas pessoas que queiram nos fazer mal. E nem turbeis o nosso coração. Sigamos em frente, fazendo bem, confiando em Deus e orando a Deus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É importante saber responder. Primeiro, santificar o Cristo em nosso coração como Senhor absoluto da nossa vida. Depois, estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da nossa esperança. Porque nós temos esperança em Deus que a gente não está vendo? Pelo menos eu adoro aquele ídolo de pedra que está ali. Mas nós não estamos mais na época de adorar ídolos de pedra, que não tem sentimento. Adoramos a Deus, que sente sentimento, que trouxe para nós os ensinamentos, que esses ensinamentos que Ele trouxe nos guiarão ao caminho da redenção, ao caminho para Deus. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, se querem blasfemar de nós, se querem falar mal de nós, se nós temos a consciência tranquila que não somos aquilo, quem ouvir vai ficar confundido. E aquele que ouvir falar mal de nós, se estamos agindo com bom coração, com compaixão, com solidariedade, fazendo bem, vai ser confundido. E ao ser confundido, ele reflete. Ao refletir, ele coloca na balança quem ele deve seguir. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Portanto, nós temos que procurar agir sempre fazendo bem. Que fazendo bem, a vontade de Deus é que se faça o bem. Então nós seremos recompensados no plano espiritual. Portanto, o sermão das bem-aventuranças. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia e justiça em seu coração, perseguido, atacado, injustiçado, manteve-se fiel a Deus. Nos seus últimos momentos foi de silêncio total, confundindo a cabeça dos seus opositores, e depois, para confundi-los ainda mais para toda a eternidade, seu túmulo ficou vazio. Desmaterializa o corpo, caminha entre os homens, esclarece seus discípulos por mais 40 dias e depois ascende ao céu em grande glória e triunfo. Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. A rebeldia era comum à maioria, e Noé, na hora de construir a barca, apenas 8 almas se salvam. Todas as demais passam pela situação
de serem levadas, de serem afogadas no grande dilúvio das inconsequências morais. Então, esse salvar 8 almas é bastante simbólico. O 7 é o número da perfeição, mais 1. Então, alcançar a perfeição é para a minoria. E entrar na arca para se salvar, não poderia se entrar na arca para ir de volta para a capela? Porque a arca é um tratado de psicanálise extremamente complexo e sofisticado. Quem procurar entender pelo ponto de vista psicanalítico a história da Arca de Noé, é um grande tratado. Porque você tem que fazer uma transformação moral. E quando você entra na arca, você entra com todos os animais que você carrega dentro de si. E para você sair da arca, você tem que sair com a pomba da paz, com a transformação. E também, como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesse momento, eles têm que ter um batismo, mas não para tirar a imundícia da carne, mas para indagarem a própria consciência se ele está vivenciando os ensinamentos de Deus, que Jesus veio trazer para nós e que não só trouxe, padeceu, mas ressuscita, tira-se do túmulo, deixa o túmulo vazio e ascende aos Pais, mostrando para nós que a morte não existe, se tivermos a consciência tranquila, se tivermos cumprido bem nosso dever, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeito os anjos e as autoridades e as potências. Jesus desceu suitude celeste e governa toda a terra. Todos que aqui habitam em torno da terra são sujeitos à sua ordem, à sua autoridade, amorosa, compassiva e altamente moralizada. Precisamos aprender a seguir Jesus com os melhores sentimentos, com as nossas melhores ações. Precisamos aprender a seguir Jesus, amando, servindo e construindo sempre em nossos corações as bênçãos do amor, as bênçãos da paz, as bênçãos da luz. Façamos, pois, o melhor para que o melhor venha sempre nos envolver, nos fortalecer e nos alimentar, porque é assim da vontade do Pai, é assim da vontade de Deus. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo, para caminharmos com segurança na direção da vicissitude celeste, na direção do amor, que sempre nos alimenta e vivifica para as realizações superiores da alma.